exploradores! A gente está no nosso primeiro dia do quadro Explorando a Bíblia, que é um quadro aqui do canal do YouTube da Cabaninha, onde a gente vai explorar a Bíblia. A Bíblia é a palavra que Deus nos deixou e ela é a nossa guia para tudo que a gente vai fazer. E nesse mês de novembro, lá na Cabaninha, a gente está aprendendo sobre os 5 dons ministeriais. Quem sabe o que são 5 dons ministeriais? Está lá em Efésios 4:11. Mas antes, vou contar um negócio para vocês. Lá nos Salmos 119, 105, os Salmos, uma dica para vocês, é sempre abrir no meio da Bíblia que tá os Salmos. Os Salmos aqui, 119, 105, tá escrito assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é luz e a lâmpada para nós. Então, toda vez que a gente for abrir a Bíblia, a gente vai falar assim: acendendo as luzes, tudo bem? Porque a luz de Deus é a palavra dele. Então, 1, 2, 3, acendendo as luzes. Em Efésios 4:11, está escrito sobre os 5 dons ministeriais. Vamos procurar aqui Efésios, está no Novo Testamento, as cartas de Paulo. Aqui, achei. Está escrito assim: e ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso que é os 5 ministérios da Bíblia: o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E durante esse mês a gente vai aprender sobre isso. Quem sabe o que são esses 5 ministérios? Esses 5 ministérios são uma coisa que Deus, Jesus, deixou pra gente, para que a gente possa edificar a igreja. E tio Dani, qual que é a diferença do ministério que está aqui na Bíblia e do ministério que a gente conduz lá na igreja? O ministério da igreja é o nosso trabalho e através do ministério da igreja a gente consegue exercer o nosso ministério. Por exemplo, eu, Daniel, eu sou um mestre, o meu dom ministerial é de mestre e eu exerço o meu dom ministerial lá na Cabaninha, onde eu ensino vocês. Por exemplo, uma moça que dança aqui na igreja, o ministério dela não é a dança. O ministério dela pode ser, por exemplo, o profético. E ela exerce o ministério dela, o dom ministerial profético sobre a vida dela, dançando. Vocês entenderam? E é por isso que o nosso ministério aqui da igreja e o nosso ministério aqui da Bíblia tem que andar sempre muito junto, para que a gente possa edificar a igreja. E os 5 ministérios também têm que andar junto, viu? Hoje a gente vai aprender sobre o primeiro deles, o apóstolo. Qual dedo da mão você acha que o apóstolo é? O apóstolo é o dedão. Isso mesmo. Sabe por que o dedão? Porque o apóstolo é o único ministério que consegue tocar todos os outros. O dedão toca todos os outros dedos. Tenta aí na sua casa tocar os dedos com o dedão. Por exemplo, com o indicador. Você não consegue tocar todos os dedos, entendeu? O apóstolo, o dedão é o único que faz isso. E é porque o apóstolo tem um pouquinho de todos os ministérios. Todos os ministérios juntos tem no apóstolo. E o apóstolo também é o dedão, porque quando a gente fecha a nossa mão e coloca por cima, o dedão, ele fica por cima. O apóstolo, ele não fica por cima porque ele é melhor ou pior. É porque o apóstolo, ele traz cobertura espiritual para a igreja. Vocês sabiam disso? E o apóstolo é muito importante. Na igreja primitiva, a igreja primitiva foi logo quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu no céu. Os apóstolos foram muito importantes, os 12 apóstolos de Cristo. Sabe por quê? Porque eles viram tudo que Jesus fez. E conforme eles viram o que Jesus fez, eles puderam fundar novas igrejas. E é isso que o apóstolo faz. O apóstolo, ele sai andando pelos lugares, conhece novas culturas, conhece novas pessoas, ele anda e aí ele para. Mas não tem nenhuma igreja aqui? E ele funda a igreja. Com o auxílio do Espírito Santo, o apóstolo funda a igreja. Essa é a função do apóstolo. Ele funda, ele constrói a igreja e aí ele cobre a igreja espiritualmente. Ele cobre em intercessão, em discipulado. É isso que o apóstolo faz. E o apóstolo, ele é muito importante para a expansão do reino de Deus. Então, lá na igreja primitiva, no comecinho da igreja, os 12 apóstolos de Jesus, eles fundaram várias igrejas, eles viram o que Jesus fez e eles fizeram sinais e maravilhas. Vocês querem saber um exemplo de apóstolo que está aqui na Bíblia? Vamos lá! Acendendo as luzes, lá em Romanos 1:1,
Romanos, ele tá nos evangelhos também. Tá, ó, para cada Bíblia. Tá no Novo Testamento. Romanos 1:1 fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido a ele. Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos que teve. Sabe por quê? Porque Paulo obedeceu a Deus. Paulo, ele não gostava de cristão. Ele era romano e ele não gostava. Mas aí Jesus veio de encontro com ele e ele se converteu. E através da vida de Paulo, fundou muitas igrejas. Muitas igrejas que não existiam, através da vida de Paulo, passaram a existir. E Paulo, ele discipulava essas igrejas. Ele escrevia cartas para elas. Paulo, ó, ele escrevia noites e noites de carta para essas igrejas saberem e seguirem com o que elas tinham que seguir. Paulo, ele foi muito importante. Então vamos recapitular tudo que a gente aprendeu hoje? O apóstolo, ele é representado por qual dos dedos? Pelo dedão. Ele é representado por quê? O dedão cobre a igreja espiritualmente e porque o dedão tem um pouquinho de todos os outros. O apóstolo, ele sai, conhece novas pessoas e novas culturas e ele funda, ele cria novas igrejas com o auxílio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele foi um profeta lá na igreja primitiva, ele foi um apóstolo que ele fez muitas coisas e ele contribuiu muito para a obra de Deus. Então, tudo bem? A gente aprendeu sobre os 5 ministérios, na verdade, sobre um só, e a gente aprendeu sobre o ministério apostólico. Agora, eu tô aqui, ó, para vocês verem, eu tô aqui com essa mão, ó, que legal essa mão, e um pouco de tinta. Qual que é o dedo que representa o apóstolo? É o dedão. Então o que a gente vai fazer? Faz aí na sua casa, coloca a sua mão aqui, ó, e desenha a sua mão para você fazer junto comigo. A gente vai pegar um pouco de tinta, ó, e o ministério apostólico. Ó, agora a gente sabe qual que é o ministério apostólico e a gente sabe o que ele faz. Vocês entenderam? Agora é a hora de decorar o versículo. Vamos deixar aqui a nossa mão para secar e agora a gente vai decorar o versículo da semana. Toda semana, aqui no Explorando a Bíblia, a gente vai passar algum versículo para vocês e vocês vão ter que decorar esse para a semana que vem lá na cabaninha, tá bom? Então, ó, bora lá. O versículo dessa semana, eu não vou usar essa mão aqui não, né? O versículo dessa semana tá lá em 2 Coríntios, acendendo as luzes. Lá em 2 Coríntios, vamos achar aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios, achei, 12, 2 Coríntios no capítulo 12, no versículo 12 também. Vamos achar. Aqui. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança. Esse é o versículo da semana que você tem que decorar. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados para vocês com grande perseverança. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Essa semana, estuda esse versículo, 2 Coríntios 12:12, para você decorar ele e ficar, ó, bem guardadinho no seu coração. Então esse foi o Explorando a Bíblia de hoje. A gente aprendeu sobre o ministério apostólico e semana que vem tem mais. Não fica de fora, vem com a gente, todo culto na cabaninha, todo domingo e toda quarta, a gente vai estar aprendendo sobre isso também. Tchau!